Olá, paz do Senhor Jesus para vocês. Hoje eu estou aqui para responder algumas perguntas que eu tenho recebido a respeito de como eu faço as minhas devocionais, como que eu estudo, como eu chego às conclusões de alguns textos. Então, a gente ora, a gente busca, a gente pede e pela misericórdia de Deus Ele nos concede, Ele começa a descortinar as coisas, Ele começa a mostrar pra gente o que está por trás da letra. Mas eu quero compartilhar algo com vocês que para mim tem sido muito precioso. Mais ou menos no ano de 95, eu comecei a sentir muito desejo por me aprofundar mais na palavra de Deus. Eu me converti aos 13 anos de idade, no ano de 86, e foi quando eu me batizei. E na época eu era aquela crente assim, né, nova convertida, lugar de ler Bíblia na igreja, em casa eu vivo minha vida, lá fora eu vivo minha vida, escuto minhas músicas do mundo, vida que segue. Eu só sou crente domingo lá na igreja. Fora isso, eu tenho minha outra vida aqui fora. Coisa de novo convertido, né? De quem não nasceu de novo, porque tem muito novo convertido que já nasce de novo ali totalmente sedento de Deus e a gente vê se cumprir na vida deles. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na minha demorou um pouquinho isso tudo acontecer. Foi bem devagarzinho, as coisas foram acontecendo, talvez até pelos traumas, por tantas coisas que eu precisava que fosse sarada, que fosse consertado. Deus foi fazendo aos pouquinhos para que eu fosse vendo e crescendo diante de cada trabalhar dele na minha vida. Então eu não tinha o hábito de ler Bíblia até então, eu lia, mas não entendia, então aquilo me desestimulava a continuar lendo. Mas no ano de 95, mais ou menos, eu estava no meu trabalho, eu levava a Bíblia às vezes para ler na hora do almoço, um pouquinho, né, para não falar que eu era crente só de domingo. Mas eu comecei a ler alguma coisa, eu percebi que tinha uma letrinha lá e que lá embaixo eu tinha uma referenciazinha. Então, assim, não foi algo que alguém me ensinou, eu fui descobrindo ali que a Bíblia funcionava assim. E eu comecei a pegar um caderninho e anotar, né? Porque isso, minha vida inteira eu sempre preciso anotar para eu gravar melhor, para eu aprender melhor. E eu comecei a sentir um desejo muito grande em fazer um seminário teológico. Né? E aí eu fiz esse seminário teológico, fiz o ano de 98, 99, 2000, ainda demorei um pouquinho para começar. Mas estudei esses 3 anos e saí assim maravilhada, porque eu pensei, nossa, li a Bíblia inteira, né? Pelo menos uma vez na vida, eu achava assim, ler a Bíblia era algo que você faz uma vez na vida, porque a Bíblia é um livro muito grande, né? Muitas páginas, letras muito miúdas, não tem figuras, difícil de se entender o texto, de interpretar. Enfim, não é assim algo que você fala, que vontade que eu tô de ler a Bíblia, ainda fora o lado espiritual, que realmente trabalha para que você não leia. Mas concluí meu seminário e feliz, agora eu lia mais a Bíblia, e aí eu já era professora de escola dominical, né, das crianças na igreja a qual eu fazia parte, e durante 7 anos eu fui professora das crianças, e apaixonada, contando cada história, porque eu já tinha aprendido como que era, onde aquilo ia dar, então, né, já gerava aquela sede nas crianças de, olha, leia lá também para vocês aprenderem mais sobre a palavra de Deus. Mas nem toda essa leitura da Bíblia me fez de imediato ter aquela postura reta diante de Deus. Né? Eu ainda era aquele crente assim, pezinho lá no mundo. Ia na igreja, mas quando ia aproximando a época de carnaval, aí eu queria viajar, porque lá para a cidade para onde eu ia, tinha aqueles bloquinhos de rua com músicas antigas, que não tem maldade, que não tem problema, que tipo assim, né, Deus entende, o pastor é que não entende, mas Deus entende que essas músicas não tem maldade. Ô jardineira, por que está tão triste? O que foi que te aconteceu? Ah, não tem maldade nenhuma nisso, gente, né, são marchinhas. Então, assim, eu achava que, né, eu podia dar essa escapadinha porque entre eu e Deus estava tudo bem. O pastor que não entendia, o pastor era meio mente fechada, quadrado, mas Deus entendia e deixava, ele me permitia ali
brincar, né, com meus filhos diante na festa da carne. Que ingenuidade, né? Mas Deus, com aqueles olhos de pai, misericordioso, você não sabe o que você está plantando, depois você não reclama na hora de colher. Permitiu, era minha escolha, permitiu. E o tempo foi passando, os filhos cresceram e aí já não queriam mais estar tão envolvidos na igreja, porque chega a adolescência e agora os amigos começam a chamar para as festinhas, né? Ah, meu aniversário, vai ter um hi-fi lá em casa, coisa antiga, né, gente? Vai ter um hi-fi lá em casa. E aí começou a achar que o hi-fi era muito legal, é mais interessante do que ficar lá na igreja. E aí a gente vê os filhos, né, começando a buscar outros caminhos que conforme o tempo passou e eu fui amadurecendo e eu fui entendendo que aquela vida que eu levava não era uma vida de retidão diante do Senhor e que foi um péssimo exemplo para os meus filhos. E agora eles estavam indo para um outro lado, que era o lado que eu gostava de ir, e como trazê-los de volta? Só pela misericórdia de Deus. Então quero até, né, abrir um parênteses aqui para a gente falar um pouco sobre isso. As nossas escolhas, o que a gente faz quando a gente já tem filhos, tem outras pessoas que dependem da gente, que está olhando para nós, pode ser discípulos na igreja, pessoas que você tem ali seu grupo de estudo bíblico e aquelas pessoas dependem de você, já admiram você, vê uma liderança em você, mas você tem as suas escapulidinhas, sabe? Fazer coisinhas seculares, você não está dando uma base sólida para essas pessoas e se ele está mais fraco do que você vai ser um grande causador do desvio dessa pessoa ali na frente. Paulo nos adverte sobre isso naquele texto onde ele diz: se comer carne e escandalizar o meu irmão, eu não como. Ele fala ali para a gente pensar nos fracos da fé, aqueles que estão chegando, cuidado com o que você faz. Para você, de repente, não faz mal nenhum, mas para ele que está chegando agora, você pode escandalizar e você se torna pedra de tropeço para ele. E aí a palavra diz: ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa postura, por onde o Senhor nos colocou, o que a gente faz, porque não é sobre mim, é sobre os que estão à minha volta, é sobre os que estão sob o meu cuidado, é sobre aqueles que caminham comigo há algum tempo. De repente um colega na escola, uma amiga de faculdade, do trabalho, que nem é evangélico, mas ela está olhando como é que é a minha postura, como que eu estou me portando, porque o meu exemplo é a Bíblia que ele está lendo. Então, se a Bíblia que eu estou mostrando para ele, eu tenho um Jesus que permissivo, pode tudo, não, isso é relativo, vai lá, curte lá a festinha lá mundana, depois você volta aqui que eu estou de braços abertos para te receber. A Bíblia não fala sobre isso. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente precisa crescer, continuar crescendo, buscar santidade, a porta é estreita, o caminho é apertado, não é de qualquer jeito, a gente precisa lavar nossas vestes no sangue de Jesus, nós precisamos comprar colírio dele, porque ele diz lá em Apocalipse, às vezes a gente se acha autossuficiente, se acha rico, se acha, né, que está por cima ali, fala, mas pobre de vocês que são pobres, cegos e nus, compre colírio de mim. Nós precisamos mergulhar, entrar, entender que nessa terra não tem nada mais pra gente. Nós estamos aqui para ser exemplo, para ser uma Bíblia aberta para aqueles que não vão à igreja, que não vão no Marcelo, que não querem nem ouvir falar de Deus, não querem nem ouvir falar de Jesus, porque são tantos péssimos testemunhos que as pessoas estão, sabe, arredias, não quero saber, fica para lá com esse seu Jesus, é bom para você, fica para lá, eu não quero saber, eu não quero nem conhecer. Não é para isso que o Senhor Jesus nos chamou. Nós somos servos, nós estamos aqui para servir. Vamos pensar um pouquinho mais no nosso próximo. Jesus falou para a gente amar o próximo como a nós mesmos. Aquilo que a gente não quer para a gente, não faça para o outro. Andem em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas voltando para a questão, né, das coisas seculares que entram através dos nossos ouvidos, dos nossos olhos, é muito sério, porque o que a gente escuta, o que a gente vê,
é o que o nosso cérebro vai receber, ele vai trabalhar em cima daquilo, ele vai de alguma forma fazer com que aquilo aconteça na nossa vida, né? Ele vai fazer com que aquilo gere algo para a vida ou para a morte. Então, o que a gente ouve, o que a gente vê, faz sim diferença na nossa vida e muita diferença, vai influenciar de alguma forma. A palavra de Deus também diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, se eu leio, eu ouço a palavra e aquilo gera fé e vai acrescentando a minha fé, vai me fortalecendo, vai me edificando, o contrário também é real. O que eu ouço, o que eu leio, aquilo que eu mais busco, né? Aonde que eu foco mais é o que mais vai crescer. Né? Tem até um ditado aí que diz que onde você mais foca é o que mais cresce. Então, se você focar na palavra de Deus, se você focar nas coisas de Deus, você vai crescer espiritualmente, você vai desenvolver. Mas se você focar, ficar dividido com as coisas do mundo, eu leio a Bíblia lá na igreja, vou fazer um pouquinho para Deus, mas o resto do dia eu tenho que cuidar das minhas coisas. Por que o Senhor não pode estar junto em tudo que a gente faz? Eu tenho o hábito, eu acordo pela manhã, por volta de 4h30, 5 horas, eu me levanto e aí eu pego a minha Bíblia e eu oro e eu faço já a minha devocional, às vezes eu acabo às 7, dependendo do assunto eu fico até às 8, e às vezes eu nem consigo parar e eu deixo ali um pouquinho, levanto, faço um café, tomo um café com meu esposo, ele sai, eu volto e continuo, né? Porque às vezes o negócio tá tão assim instigante, eu quero continuar descobrindo coisas. Mas, e aí quando eu acabo ali, eu junto tudo, eu guardo, e agora eu vou para a cozinha, eu vou começar a arrumar a cozinha, eu vou fazer o meu almoço, e aí eu coloco um louvor e tô louvando junto, e daqui a pouco eu desligo o louvor, e eu quero me conectar mais com o Pai, aí eu vou tirar um tempo e eu vou fazendo, tô varrendo a casa, eu tô orando em línguas, eu vou lavar minha roupa, eu tô orando em línguas, e não precisa ser nada escandaloso para ninguém ouvir, porque o que fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Então vai orando, falando baixinho ali, mas vai orando em línguas, vai se conectando com o Pai, deixa que o seu espírito esteja conectado ao Espírito de Deus e vai se edificando. E a hora que eu paro ali um pouquinho, agora eu tô fazendo a minha faculdade, eu preciso estudar. E aí eu paro um pouquinho, Pai, muito obrigada, porque até agora eu estive conectada com o Senhor, nós estivemos totalmente ligados e eu não estou me desligando do Senhor, mas eu preciso que agora o Senhor me abençoe aqui, abra minha mente, meu entendimento para entender essas matérias que eu vou ler, que eu vou estudar, e que isso que eu vou fazer aqui também tenha um propósito, que essa faculdade seja também para a glória do Teu nome, que o que eu aprender aqui eu possa conseguir olhar com os olhos do Senhor também para o que esse estudo está me propondo, me ensinando, que não seja a razão de quem, do filósofo que falou, ou de quem que escreveu, mas que à luz da Bíblia eu traga a verdade sobre, né, isso que está sendo estudado. Então, enfim, a gente está conectado o tempo todo, e aí você terminou ali o estudo e agora guarda tudo, e eu vou para o banheiro tomar o meu banho, eu vou cantando um louvor e saio do banho, e agora eu vou fazer o café da tarde, meu esposo vai chegar e nós vamos sentar para tomar um café e a gente vai falar das coisas de Deus, vamos falar de alguma palavra da Bíblia, e vamos projetar coisas para o futuro, e vamos falar, vamos orar para o Senhor nos abençoar para a gente conseguir isso ou conseguir aquilo. Então, assim, tudo que a gente fizer, que o Senhor esteja envolvido todo o nosso dia. A gente não tem que deixar ele de lado porque agora eu preciso resolver do meu jeito, do nosso jeito dá errado. Experiência própria, todas as vezes que eu deixei Deus de lado para fazer do meu jeito, não fluiu, não deu certo. E aí dá mais trabalho, porque aí você agora vai ter que refazer aquilo tudo de novo que você fez que deu errado e agora você vai fazer do jeito de Deus. Então você já foi por um caminho que deu errado, você vai ter que vir desfazendo aquilo e agora você pegar o caminho de Deus e fazer de novo. Então se a gente chama ele junto, você já vai direto aqui, você, né, evita todo esse transtorno aqui. Então sim, o que a gente ouve, o que a gente vê, interfere diretamente na nossa vida física, na nossa vida espiritual, na nossa vida emocional. Você encontra aqui também no canal, vou deixar o link aqui também, não vou falar agora de novo sobre isso. Eu passei pelo pânico, passei pela ansiedade e como eu fui através da palavra, a palavra de Deus
nos 2 processos que eu passei, meditando na palavra, vivendo a palavra, seguindo orientações dos pastores, das pessoas que estavam me acompanhando, e eu fui hoje não tomo nenhuma medicação. O Senhor, né, foi pleno na minha vida e hoje eu posso falar com propriedade porque eu sei dos danos do que eu ouvi e do que eu vi trouxe para minha vida. Eu era muito presa à televisão ao ponto de, na época aí do videocassete, eu sair para ir para a igreja e deixava gravando a novela das 7, das 8 e o Big Brother. Eu voltar e depois eu assistir tudo e só depois eu ir dormir. Olha com o que eu estava enchendo a minha mente antes de dormir. Então não podia dar em boa coisa, né? Aí é tanto entulho, tanto lixo, tanta sujeira que vai acumulando ali na sua alma, no seu corpo, em tudo que você faz, é tanta informação inútil, coisas que deturpam a mente de Cristo, né? A mente que a gente deveria ter de Cristo, deturpa tanto isso. Você perde sua identidade, você se perde de si mesmo. E aí você sofre consequências, né? Vem esses transtornos, vem essas síndromes, e aí adoece corpo, alma e espírito. E só mesmo a misericórdia de Deus de parar, e o Senhor mostrou, olha só, você vê muita TV, tira isso. Gente, o último que eu vi foi o 6, tá? A 6ª edição do... Então, foi a última que eu vi foi a 6ª, de lá pra cá, aboli televisão, nem televisão na minha casa não tem mais, eu escolho o que eu vejo filmes no YouTube, eu gosto de entrar no YouTube e coloco lá, filme cristão, e volta e meia aparece cada filme maravilhoso, edificante, eu tenho meu Instagram, eu vou lá no Instagram e eu compartilho o link, gente, eu vi esse filme maravilhoso, pode assistir. Então, assim, tudo que eu for fazer, toda a minha vida, eu quero fazer para que glorifique o Senhor de alguma forma. Se você visitar minhas redes sociais, meu Facebook, meu Instagram, você vai ver que tudo é voltado para o reino, tudo é voltado para o Senhor, tudo é voltado para uma vida digna, reta, justa, de acordo com a palavra de Deus. Não sou perfeita, estou buscando a perfeição, porque é o que a Bíblia nos orienta, né, para a gente buscar essa perfeição até alcançarmos a estatura de Cristo. Mas a gente está na busca, a gente erra, a gente falha. Só que a diferença da gente errar hoje é que a gente não se conforma, isso é normal, todo mundo faz, eu também faço. Não, isso não é normal, e ainda que a maioria faça, não é o que o meu Jesus faria. Então eu preciso mudar essa atitude em mim, eu preciso mudar isso em mim. E assim a gente começa a se aperfeiçoar e a ser mais parecido com o nosso Senhor. Então Jesus sentaria para ouvir algum tipo de música? No lugar que eu estou ouvindo essa música secular, eu não poderia estar ouvindo um louvor que estaria me edificando, me trazendo mais para perto do Senhor? Aí alguém me perguntou assim, mas e na hora lá da intimidade? Aí eu vou ter que ouvir louvor? Não tem lógica ouvir louvor nessa hora. E aí eu perguntei para a pessoa, por que não? Deus não pode participar desse seu momento de intimidade? Por quê? Por acaso ele escandaliza o reino? Porque foi o Senhor que criou. A intimidade do casal foi o Senhor quem instituiu. Foi Ele que mandou, uni-vos e multiplicai-vos. Ele sabe o que deve acontecer. E a gente, como eu já disse no início, nós temos canções de amor feitas por pessoas cristãs que glorificam o nome do Senhor. Mas eu particularmente não gosto de música nesses momentos, não gosto. Tem gente que gosta, então procura, mas e se eu botar um instrumental, não tem letra? Já é comprovado que sintonias, não precisa de letra, sintonia, ela te conecta a alguma coisa, ela vai te transmitir. Então, quem fez? Qual o intuito do que fez aquele instrumental? Compondo uma das suas músicas, a filha dele, isso é fato, já foi passado em vários lugares, a filha dele entra no cômodo que ele estava lá escrevendo e ele estava de repente na cabeça e ela, pai, o que você está fazendo? Aí parece que ele acordou e guardou na gaveta e falou, não sei. De repente isso me pareceu muito sugestivo. Então a própria harmonia do que ele estava ouvindo ali estava levando ele a ter uma atitude que no natural ele não teria. Então a gente precisa assim, ter muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, pensa nas coisas do alto, vive as coisas do alto, faça o que Jesus faria, ouça o que Jesus ouviria. Aí no momento da intimidade, eu prefiro não ter música nenhuma, mas se gosta de música, escolha lá um louvor, tem instrumental também que não tenha letra, vai ficar tocando só os instrumentos.
Coloque o seu clima, sempre clima do céu, até porque para que haja santidade na sua intimidade. Porque tem gente que pensa assim, não, eu sou crente, mas dentro de 4 paredes, aí tipo assim, o Senhor e os anjos fiquem para fora, porque aqui dentro nós vamos quebrar tudo, sabe? Então, pelo amor de Deus, nós somos mulheres, princesas, noivas do Cordeiro. O que que uma noiva do Cordeiro, uma noiva de Cristo, uma filha do Senhor dos Exércitos, está se sujeitando dentro de 4 paredes, que o pai não pode participar disso. Ele pode não estar lá participando, mas ele está vendo. Repensa nas atitudes aí, porque tem gente que pensa que 4 paredes impede que o Senhor veja. Não tem lugar que nós possamos ir onde o Senhor não está. Além da música, eu também sempre fui uma pessoa muito presa a filmes, a séries. Eu sempre gostei muito de TV, né? Sempre essas coisas externas sempre me atraíram muito. Mas eu aprendi a me disciplinar como uma embaixadora do reino de Deus, porque é isso que eu sou. A gente precisa se posicionar, a gente precisa ter a mente de Cristo, a gente precisa acordar. Eu preciso que as pessoas olhem para mim e desejem o Senhor, porque já não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor que vive em mim. Então é isso que eu preciso, é isso que eu quero. A maior riqueza que eu desejo nessa terra hoje é que as pessoas olhem para mim e vejam a Jesus. Mas não é fácil não, gente. Requer disciplina, requer uma busca, requer uma entrega, tem que fazer força. E a palavra diz que o reino de Deus é tomado pela força, porque só 50% da igreja vai subir, o restante não vai. Então eu quero fazer parte desse 50% e eu estou lutando para isso, estou correndo para isso. E uma das coisas que eu tenho buscado, praticado, eu já compartilhei isso aqui com vocês, tenho postado alguns estudos aí agora a respeito. Gente, leiam um livro de Provérbios. Não é para ler só Provérbios, porque eu faço ele na minha devocional, mas assim, eu coloquei no início desse ano, né? Dia 1º vou ler Provérbios 1, dia 2 Provérbios 2. Mas eu não queria ler só Provérbios, então dia 1º eu li Provérbios 1, tenho meu caderno, faço as anotações que o Senhor me falou, que me chamou a atenção naquele dia. E dali eu fui lá para Mateus, mas eu não queria ler Mateus para ler o Novo Testamento todo, não. O que eu estava buscando dessa vez? Eu queria ler quais são as falas de Jesus. O que Jesus instruiu, o que ele falou, quais são as direções que ele deu. Então eu peguei uma Bíblia que eu tenho mais antiga, onde todas as falas de Jesus vêm de vermelho, e aí fica mais fácil, né? Que aí eu vou passando ali, vejo onde que ele está falando e o que ele está falando. Gente, é incrível como que estava lá lendo Provérbios 1, daqui a pouco eu fui ler Mateus e o negócio conectou, e de Mateus me jogou lá em Gênesis, olha o que Abraão fez aqui, e de Gênesis tal, jogou para Isaías, e daqui a pouco vai lá em Tiago. E assim, você não fica num lugar só. Por isso que eu falei, eu começo às vezes às 5 da manhã e dá 9, 10, 11, eu tô em cima da Bíblia ainda ali, sabe? Garimpando. Vocês vão ver aqui também o vídeo sobre garimpo, tá aí, ó. Depois você olha lá. E eu fico ali só no meu garimpo, garimpando, porque fala que a sabedoria, o conhecimento do Senhor, o temor do Senhor, a gente adquirir essas coisas é mais valioso do que a prata, do que quem busca um tesouro escondido. Então é nesse garimpo, sabe, nessa sede, nesse conhecer mais o meu Senhor que eu tenho me projetado nesse ano de 2024. Tenho meus sonhos, tenho meus planos, tenho feito coisas para conseguir consolidar, para conseguir realizar cada um, mas o maior deles, que está acima de tudo, é conhecer o Senhor, conhecer de verdade. Aqui você vai ver uma chamada tal, a ampulheta, né, do tempo acabando. Ali eu falo sobre isso, sobre o conhecer o Senhor, sobre o temor do Senhor. E a gente não conhece o Senhor. Eu cheguei à conclusão estudando que nós não conhecemos o Senhor.
mas eu tô nessa busca desesperada de conhecer, e o que eu tô descobrindo tá me fazendo apaixonar e ter mais sede, querer mais e mais e mais, e por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês. Porque quando, sabe, a gente começa a se encher, não dá para ficar só com a gente precisa transbordar. E eu vim aqui hoje transbordar isso com vocês, eu não podia guardar só para mim. E aí eu aproveitei essa chamada que alguém me falou sobre, né, música secular, sobre ver filmes e séries, e resumi tudo isso, né, nesse vídeo, nesse bate-papo, para falar com vocês. Busca o Senhor enquanto se pode achar, invoca enquanto está perto, se encha das coisas do Senhor, cresça em direção ao Senhor. Para que eu vou ouvir música secular? Ela vai me levar para onde? Ela vai tomar minha mente com o quê? Eu vou me encher com as coisas do céu. Bota lá uma pregação para ouvir. Vou deixar uma dica para vocês aqui também, vai estar aqui embaixo na descrição, a igreja a qual eu faço parte, Família Viva. Todos os anos a gente começa o ano, tem ali uma semana, a 10 dias no máximo, a gente lê a Bíblia toda, das 8 da manhã às 6 da tarde, a gente, né, vai revezando as pessoas ali, a gente vai lendo toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Em 10 dias você lê toda a Bíblia. Gente, é maravilhoso, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link dessa playlist, onde está a Bíblia toda em 10 dias. E a gente vai conhecendo cada vez mais nosso Senhor. Então é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui, porque falar de Deus é muito bom. Se deixar, eu viro o dia aqui, a gente vai fazer um vigilhão aí a noite toda, tá bom? Mas eu espero que vocês tenham entendido o porquê, tá? Pra mim, abrir mão, eu me abstenho de músicas do mundo, de filmes seculares, de séries seculares. Então, assim, são coisas que não edificam. Eu posso ocupar minha mente com outras coisas, não é a questão de ser ou não ser pecado, mas é com o que eu vou ocupar a minha mente, o que eu vou alimentar o meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Aquilo que eu alimento mais é o que fica mais forte. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, deixa aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Deus te abençoe.